Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e nós vamos montar uma série aí de um hack com todas as informações do início ao fim de fazer esse Wolverine. O que aconteceu aqui? Nós mudamos a versão do Cura para o 4.8, perdemos toda a parte de pré-definição que já estava pronto. E aí eu iniciei a primeira peça, depois de 1 mês e meio da máquina parada fazendo manutenção, eu iniciei a primeira peça e ficou um lixo. E aí veio a ideia de montar um passo a passo para vocês de como deixar aquela peça que está extremamente ruim vir melhorando, até chegar numa peça de alto nível. Então fique ligado que vai vir novidade no canal aí. Um grande abraço. Bom pessoal, então nós estamos aqui com a imagem do modelo que nós vamos estar fazendo. Ele está aqui na escala de 1:8 e 1:16 e nós vamos trabalhar com ele na escala de 1:4. Então vamos lá para ver o que nós vamos fazer. Aqui nós vamos começar desde o zero. Nós acabamos de instalar o Cura versão 4.8 e nós vamos estar iniciando bem do passo a passo inicial. Então vamos lá, vamos clicar em começar. Vamos concordar com o contrato de usuário. Na parte de adicionar uma impressora, nós vamos vir aqui, ó, adicionar uma impressora local. Vamos entrar lá na Tronxy e vamos escolher aqui, ó, a Tronxy 5X SA. Olha só, 330 por 330 por 400. Esse é o tamanho da minha impressora correta. Vamos entrar aqui, ela também tem o formato da base retangular, ela possui mesa aquecida e aqui nós temos um Start Code muito simples, apenas o G21 e o G90. Nós podemos melhorar esse G-Code inicial aqui para ele fazer, por exemplo, um processo de purga do material, mas vamos de início deixar ele dessa forma. A gente faz uma pecinha, verifica os possíveis problemas e depois vamos acertando. Então a ideia desse curso é ele ser bem inicial. Vamos falar de tudo, desde o começo, todos os problemas que pode aparecer e como ir resolvendo cada um desses problemas. Então aqui nós já temos os ajustes da cabeça de impressão, para ele poder ficar em cima da mesa, descontando o bico e mesmo assim o sensor de nivelamento ele ainda ficar em cima da mesa para poder encontrar com a base de alumínio. E nós temos aqui o G-Code final, que nós vamos deixar dessa forma também. Ele faz aí uma pequena retração de material e abaixa um pouquinho mais a mesa. Nesse caso aqui, a gente já sabe aí que é interessante tirar o bico de cima da mesa, vir aqui, por exemplo, para um X de 0 e um Y de 0 também. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos entrar aqui na extrusão. O diâmetro do material é 1,75, está correto, não tem G-Code inicial e final do extrusor. Vamos entrar em próximo e aqui então está a nossa base da mesa. Muito bem, aqui ele está falando para a gente que está usando um bico de 0,4 milímetros. Como nós vamos fazer peças um pouquinho maiores, nós vamos trabalhar com bico de 0,6 milímetros. E o material, nós vamos criar um novo material. Nós vamos criar aqui um material de ABS, nós vamos trabalhar com material ABS, mas eu vou vir aqui, ó, e administrar materiais. Vamos criar um material novo. Eu vou entrar aqui. Quando a gente tenta no Generic ABS fazer alguma modificação, aqui está tudo bloqueado. Ele não deixa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar esse material. Ele vai aparecer 2 Generic ABS. Então, nós temos aqui realmente o nome dele em ABS agora habilitado para a gente estar modificando. E aqui eu vou colocar da 3D Valley. A cor dele pode deixar verde mesmo, não tem problema. Vamos lá. A partir desse momento eu já tenho aqui então o material da 3D Valley em ABS. E nós temos aqui o bico de 6 milímetros que vai ser para fazer o nosso trabalho. Lembrando que o bico geralmente da máquina vem com 0,4 milímetros. Então, para você trabalhar com bico de 0,6, você precisa
mudar o bico da sua máquina. Mandar ela esquentar, vir com a chavinha, fazer a remoção daquele bico, ele de preferência quente, e depois colocar o bico da medida adequada para vocês poderem fazer a substituição. Evitar aí fazer a substituição com o bico frio. Chamamos o nosso arquivo, né? Então nós estamos com o arquivo aqui. Vamos pegar aqui o peito dele. Nós temos essas ferramentas na lateral. A primeira ferramenta é para você mover o seu elemento. Então eu vou pegar na setinha aqui, ó, eu consigo mover ele para o lado que é necessário. Para cima ele não vai, porque ele sempre tem que estar encostado com a mesa. A segunda opção aqui é a escala. A escala dele está de 100%. A minha ideia é colocar a escala em 200%. Isso faz com que o desenho fique 2 vezes maior. Como lá ele estava falando que a escala era de 1 para 4, esse daqui a escala vai de 1 para 8, esse daqui a escala vai ficar de 1 para 4. Muito bem. O tamanho, ó, assertivo, vai caber direitinho na mesa, não vai ter muito problema. Só que aqui nós temos agora a terceira opção, que é para a gente rotacionar o nosso desenho. Ó. Então, nessa opção, eu posso rotacionar o desenho para a melhor posição que eu julgar ser interessante. Então, nesse caso aqui, ó, provavelmente essa daqui seja uma das melhores opções aí para poder estar fazendo o peito dele. Muito bom. Então, se eu pegar ele aqui, ó, eu giro em qualquer posição que eu julgar ser interessante. Aqui é o movimento. Então, já acertei que eu quero ele nesta posição. Muito bem. Aqui nós temos a parte de espelhamento. Caso eu queira fazer uma peça espelhada, lá, eu espelho nessa posição ou volto ele ao normal de novo. Então, isso aqui é como se fosse fazer um retrovisor de um carro. Eu tenho o retrovisor de um dos lados, eu quero fazer o do outro lado, então eu posso utilizar o espelhamento. E essas outras duas opções aqui nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu já tenho bem característico como vai ser, não tem muito o que mudar dessa opção não. O que eu poderia fazer aqui é rotacionar ele um pouquinho mais para trás. Aqui eu posso tirar esse alinhar a rotação e eu consigo rotacionar ele com mais precisão. Então aqui ó, eu posso vir girando ele de uma forma um pouco melhor para tentar evitar um pouco a parte vermelha no peitoral, porque o peitoral é justamente a parte frontal da minha peça. Então, olha lá, nas costas é liso, para eu fazer depois um lixamento é mais fácil. Nessa parte também para fazer um lixamento é mais fácil. Aqui nós temos o encaixe, para fazer um lixamento também é mais fácil. E aqui onde você tem o maior número de detalhes, evitar ficar com partes vermelhas, porque essas partes vermelhas seriam as partes que haveria necessidade de fazer suporte. Então, olha só, aqui nós vamos ter um pouquinho aqui na frente, um pouquinho para cá também. Muito bem, nós vamos estar trabalhando aí com uma altura de camada de 0,12. Uma altura de camada de 0,12 milímetros, 12 centésimos. Como eu acabei de criar a impressora, nós vamos ter que vir vendo cada um dos itens. Aqui o que acontece? Vamos colocar aqui 0,2 e falar desde o começo. Vamos entrar no recomendado aqui, ó. No recomendado, o que ele fala aqui pra gente? Ó? Ele tem a opção de 0,8. O bacana de quando você faz puxa a impressora já com os padrões corretos, são as opções mais indicadas para a utilização. Então no começo aqui ele joga opções aí próximo de 0,8, depois que são os múltiplos, né? Geralmente aqui o nosso motor ele tem um múltiplo de 0,04 ou 4 centésimos, então ele tem aqui 8 centésimos, que seria 2 micropassos do motor, 12 centésimos, que seria 3 micropassos do motor, e esse 0,15, na realidade, o mais interessante seria 0,16, e depois vindo aqui para o 0,20. Depois aqui 0,24, e nós teríamos aqui 0,28. Para você ter todos os valores aí múltiplos de 0,04, que seria o passo do seu motor. O interessante de você utilizar o passo do motor
é porque ele não tem o problema de arredondamento. Bom, nós temos aí característica do nosso curso é preenchimento de 0. E aí a gente vai ter que, por exemplo, ligar o suporte e, por exemplo, ligar a aderência. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tirar primeiro o suporte para vocês poderem ver o que acontece. Muito bem, nós temos aí 15 horas e 14 minutos de impressão. Vamos entrar em pré-visualização para ver o que é que está sendo feito. Muito bom. Vocês vão perceber que apenas com os comandos básicos que nós temos aqui, nós temos ali a impressão iniciando, depois iniciou o braço, depois iniciou uma outra parte na parte de baixo, iniciou outro braço e está subindo. Nessa parte que está subindo, vocês percebam que ele está fazendo apenas os contornos externos e contornos internos da peça, e aqui não vamos ter muito problema não. Que ele está subindo, olha lá, já está fechando a furação nesse ponto aqui ainda está sendo construído, aqui já começou a fazer o fechamento também, e aqui também já começou a fazer o fechamento. Aqui vai começar a fazer o fechamento também e ele já vai continuar subindo a nossa peça. Nesse ponto aqui vocês podem perceber que nós temos aí uma grande quantidade de deslocamento, olha só. Deslocamento para tudo quanto é lado. As linhas azuis são as partes de deslocamento. E nesses deslocamentos aqui existe a grande chance de nós termos um defeito, que é o defeito dos fiapos, né? As teias de aranha aí. Então vamos ver depois como é que a gente pode fazer para tentar eliminar esse problema. Elas já estão se aproximando, aqui já houve o fechamento entre as camadas, entre as duas partes. Aqui vai haver o fechamento também daqui a pouquinho. Olha só, se fechou. E perceba que essa peça, ela continua apenas nos contornos, ó. Então até aqui ainda corre muito bem o processo sem nenhum tipo de preenchimento. Opa, aqui já vem o nosso primeiro problema. Olha só, nesse caso aqui, com o corpo oco desse jeito, a gente vem verificando que ele começou a construir uma parte da peça no vazio, ó. No vazio completo, ó, totalmente no ar. E isso a gente não pode deixar acontecer. Essa situação aqui, ela tem que ser eliminada. E como que nós vamos eliminar essa situação? Nós vamos utilizar esses dois comandos aqui para resolver esse detalhe em específico. Vamos ver se vai ter mais algum outro problema. Olha só, do outro lado aqui também já começou a imprimir no ar. No peito dele aqui, ó, ele tende a imprimir no ar também uma parte, mas ainda aqui é o suficiente. A gente tem como resolver esse problema porque ele está conectado com a parte do peito dele. Então, vai cair, mas vai ser possível resolver. Agora, esses dois não. Esses dois ele cai inteiro. Vocês vão perceber que começa a ficar meio pesado. Vocês precisam levantar essa parte de baixo aqui, ó. Que aí ele volta a ficar mais leve de novo. E ele foi fechando aqui. Olha só, aqui iniciou um outro problema. Impressão no ar, 100% no ar, não está conectado com a lateral. Então aqui nós vamos precisar fazer um detalhe. E depois eles vão, olha só, aqui também, no meio dele, ó, mais um detalhe que nós vamos ter que verificar. Muito bem. Feito isso, ó, o resto não vai ter muito problema. Então aqui o restante provavelmente, olha lá, fecha sempre conectado com a lateral. Então nós não vamos ter problema quanto a isso. Muito bem. Analisamos então as situações. Vamos ver como resolver este problema de imprimir a peça oca e ela com esses dois elementos no ar. Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o download de um aplicativo lá no mercado. Nós vamos entrar lá no mercado e vamos fazer um download de um complemento de suporte. Olha só,
qual vai ser o complemento que nós vamos colocar? Nós vamos colocar um complemento chamado Cylindric Custom Support. Vamos selecionar ele e vamos fazer a instalação dele. E olha lá, para você precisar reiniciar o Cura para que as alterações tenham efeito. Só que se eu reiniciar eu vou perder esse desenho aqui, mas como a gente não fez nada ainda, vamos lá. Sair. E vamos abrir ele de novo. Bom, pessoal, então aqui nós vamos rotacionar o nosso arquivo para o peito dele não ficar em vermelho e vamos colocar aqui um suporte cilíndrico com um diâmetro aí próximo de 15 milímetros. Colocado ele como suporte, vamos mudar ele para preenchimento. E aqui nós temos que definir algumas informações referente a número de camadas, tipo de preenchimento. Então aqui nós vamos ligar os preenchimentos, conectar linha de preenchimento. Vamos colocar a densidade do preenchimento e o tipo de preenchimento que a gente quer. No caso que a gente colocou 10% e giroide. Avaliando o que aconteceu, vocês podem perceber que o giroide ele começa a dar várias falhas no meio do caminho. Ele vai imprimindo no ar. E isso é um problema. Mas deu certinho no local que a gente precisava do apoio. Então nós vamos agora mudar um pouquinho a escala dele. Veja só, vamos ampliar a escala para um determinado lado. Vamos ir girando ele conforme a necessidade, pensando que esse suporte vai ser apenas de preenchimento. Então ele só vai aparecer as coisas que estão por dentro da peça. Olha só, ficou interessante, já ficou uma elipse. Essa elipse ela vai apoiar a parte superior, mas aqui vocês podem perceber que ainda tinha algumas partes sendo impressas no ar. Vale a pena a gente mudar um pouquinho o padrão de preenchimento para grade, para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar. Olha só, nesse caso agora, como uma linha fica exatamente em cima da outra. É mais interessante do que o anterior. Só que aqui a gente ainda tem um pedaço da parte amarela caindo fora do suporte. Então vale a pena a gente dar uma ajeitada na escala do suporte, olha lá, aumentando um pouquinho a largura dele. E assim ele vai ficar um pouco mais largo, podendo pegar a área amarela de uma forma melhor. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos pegar lá o suporte tipo cilíndrico. Vamos aumentar a dimensão dele, rotacionar. Vamos girar ele para que caia embaixo do sovaco ali, para ele não pegar, para ele começar partindo do sovaco, pensando na parte interna da peça. Vamos dar um pequeno ajuste aí. E vamos ajeitar aí as propriedades. Bom, pessoal, vamos avaliar aí o que é que aconteceu. Ficaram alguns defeitos, algumas linhas bastante expressivas aí na impressão, e a gente percebia uns estalos bastante característicos de umidade no filamento. Então, ele não ficou liso como deveria e teve aí na parte do ombro algumas imperfeições que precisam ser melhoradas. Na parte das costas dele também ficou várias bolinhas, que é referente aí à possibilidade de retração. Na parte da mãozinha dele ficou muito ruim a parte de suporte. Então o suporte não ficou legal e também precisa ser regulado melhor. Essa foi a primeira parte aí que a gente precisa dar uma ajustada. Então precisamos ajustar suporte e precisamos ajustar retração e também algumas partes de velocidade e ver o que a gente consegue melhorar disso daí.